Boa noite, povo de Deus. Opa! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, para a honra e glória do Senhor. Quem tá por aí? Deixa eu ver quem tá por aí. Deixa eu ver. Quem tá ativo, quem tá on. Aline Santos tá aí, ó. A Aline aí, gente. Aline, você deu uma mexida nesse cabelo seu aí, Aline. Arrasou, parabéns. Quem mais tá por aí? Ó, a Bianca Medeiros tá por aí. Shalom, Bianca, tudo bem? Ó, o Hudson tá por aí, lá da nossa matriz. Hudson, Deus te abençoe, meu irmão. Quem mais tá por aí? Ah, meu Deus do céu, Airão. O que é isso aí do seu lado? Explica esse negócio aí, Airão. É namoro e amizade. É namoro ou Avis- amizade? Coisa linda, bem-vindo, meus Julião, não irmãos. fica com ciúme não, Julião. O Julião já tá com olhos de sangue ali, ó. Airão, O Júlio já tá Solaninho, não agitado. fiquem com ciúme não, tá? Que O mistério Júlio já é tá esse, vocês agitado. dois juntinhos? Que mistério é esse, pastor? Esses Não dois tem nada, juntinhos? mano. O cara ontem Não, eu apareceu quero. aqui, tava em outro É, lugar. é, que é que eu sou amigo. Eu sou é, amigo dele, eu vim comemorar o aniversário dele aqui, ó. Ô, eu quero Ju- ver, hein? Quem foi atrás de quem aí? Eu quero Julião, saber disso. Julião, a maior vingança é essa daqui, ó. Ativei o mudo dele. Ele não fala mais. É isso aí. Vambora, vamos pra cima, gente. Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Vambora. Olha quem tá aí também. O mais novo, não, quer dizer, vamos lá. O quase mais novo papai do Brasil, Nassim Adson, tá aí também. Shalom, Nassim, boa noite. Shalom, pastor, boa noite. Nassim, nasce quando, Nassim? Amanhã, 6 horas da manhã, tá nascendo. Meu Deus! Amanhã, às 6 da manhã, o Nassim é papai de um menino, para honra e glória do Isso Senhor. aí. Amém. Sim, que Deus abençoe, que venha com muita saúde, Amém, pastor. paz, que esse parto seja conduzido não só pelos médicos, mas pela mão do Senhor e do Amém. Espírito Santo. Que os anjos do Senhor estejam naquela sala do parto, cuidando da tua esposa, cuidando da sua filhinha, cuidando do seu filho, cuidando do seu coração, cuidando das mãos dos médicos, que não haja nenhuma interferência no mundo espiritual, que o seu filho nasça perfeito, com o DNA perfeito de Cristo, sem nenhum Amém. defeito, sem nenhuma mácula, sem nada de ruim, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, e que ele tenha propósito, ministério, identidade firmada e seja uma bênção na terra. Nós profetizamos sobre o seu filho em nome de Jesus. Eu recebo e creio, irmão. Amém. Deus te Obrigado. abençoe, meu irmão. Vamos para cima. Deixa Recebo. eu ver quem mais está por aí, meu povo. Olha só, o Marlonzão tá aí. A Rose tá por aí também. O povo tá entrando, o povo tá chegando. Vambora. Hoje, vocês não têm noção não, tá? Vocês leram Provérbios hoje ou não? Eu tô sentindo que vocês não estão lendo Provérbios antes de entrar. Eu tô sentindo assim, pra não falar que é o Espírito Santo que tá falando comigo, sabe? Tô sentindo. Vamos falar assim, vai ficar mais bonito. Vocês estão lendo ou não estão lendo? Hoje vai ser muito profundo, tá? Vai ser muito profundo. Esse provérbio de hoje ele é bem curtinho, mas ele é muito impactante. Ele é muito impactante. Hoje a gente vai ter um momento de muita sabedoria do céu hoje aqui. Pastor Everson tá por aí, Marcos Fernandes tá por aí, Alexandre Reis tá por aí também, Andreus Bernardino tá por aí também, ou Andrews. Janiele tá por aí. O povo tá chegando, gente, graças a Deus. Hoje é o seguinte, já pega o texto da Bíblia aí, a gente vai entrar já lendo tudo, vai ser pesado, maravilhoso. Para honra e glória do Senhor. Diolise tá por aí também, que bom que você conseguiu entrar hoje, Diolise. Graças a Deus, Deus te abençoe. Janaína Neiva tá por aí também. Ó, eu já vou dar um recado aqui na aula, tá? Tem um monte de gente que ganhou o livro do diretor Leandro e que ainda não mandou a mensagem para ele. Uma delas é você, Janaína Neiva. Ainda não mandou mensagem com o telefone e endereço para envio do livro. Então, vocês que ganharam, eu mandei a lista dos nomes das pessoas que ganharam no grupo, gente. Vocês que ganharam, eu vou depois reenviar, vou até pedir, tá? Reenvia lá no grupo a lista das pessoas que ganharam. Eu enviei a lista lá.
Envia lá para nós a lista. Quem ainda não enviou, chama o Leandrão, tá bom? Tem o telefone do Leandro aqui também, ó, ele acabou de colocar no chat, tá bom? Esse aí é o pessoal, eu recomendo que só ligue depois da meia-noite, tá bom? Eita, Leandrão! 1 da manhã o pessoal pedindo livro. Vambora, Leandro! Estica! Vamos pra cima, irmão. Bora! Deus te abençoe, meu irmão. Vamos lá, deixa eu orar por você. O pessoal já tá ativo, tá on. Deixa eu orar. Vamos orar? Vamos orar juntos? Fecha seu olho aí, curva sua cabeça. Pai, doce amigo Espírito Santo de Deus, nós entramos na tua presença nessa noite, Senhor, e queremos te honrar, te agradecer, te render graças. Graças ao Senhor te damos pela nossa vida, graças ao Senhor te damos, Deus, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, graças ao Senhor te damos por todos os teus feitos e por nos capacitar a romper limites. Senhor, nós te honramos e rendemos graças ao Senhor nesse dia pelo dom da vida, pelo fôlego, pela energia. Deus, quantas pessoas agora estão em UTIs, em hospitais, doentes, com câncer, com N outras doenças, querendo estar em vidas como a nossa. E o Senhor nos privilegiou, Senhor, eu te honro e te agradeço e te peço, Pai. Envia, Senhor, socorro aos necessitados. Envia, Deus, alimento à mesa do órfão, à mesa da viúva. Senhor, que o Senhor possa nos usar como canal de bênção para alcançar pessoas. Abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa que está aqui se conectando a esse momento de estudo da palavra. Ela podia estar em qualquer outro lugar, Senhor, podia estar em qualquer outro momento. Nesta quinta-feira, ela podia estar passeando, podia estar indo para casa, podia estar assistindo Netflix, podia estar em qualquer outro momento no Instagram, mas está aqui, Senhor, silenciando todas as outras vozes para ouvir a voz, não do Michel, não do pastor César, não de qualquer outra pessoa que tenha entrado aqui, mas a voz da sabedoria que vem do trono de Deus para nos instruir e nos ensinar. Deus, fala conosco nessa noite, abre os nossos ouvidos para ouvirmos, abre os nossos olhos para vermos, abre o nosso coração para sentirmos, abre o nosso entendimento, Senhor, para discernirmos a tua palavra e o entendimento da tua palavra para este tempo. Senhor, entrega para nós nessa noite, Senhor, chaves novas, armas novas para guerrearmos nesse tempo e vencermos as nossas batalhas. Nós te pedimos, Deus. Senhor, pega esse homem, essa mulher, sacode ele nessa noite. Tira a poeira desse cara, tira a poeira dessa mulher. Deus, bota uma capa nova nos ombros dele, um comissionamento novo, um start, uma energia, vestes novas, armas novas, guerras novas, vitórias novas, em nome de Jesus Cristo. Nos impulsiona, muda o estado, transforma o estado. Senhor, tudo aquilo que está parado, que entra em movimento. Nós te pedimos nessa noite, Pai, unge esse homem e essa mulher para uma semana extraordinária de movimento, de vitória, de unção. E em nome de Jesus Cristo, fala conosco. Nesta noite nós te pedimos, Pai. Nós precisamos ouvir a tua direção. Não a direção do homem, não a direção do que a terra diz, não a direção que os números dizem, mas a direção da voz do Espírito Santo de Deus, nos conduzindo, nos direcionando. Porque, Senhor, por muitas vezes a voz do Espírito Santo vai parecer loucura, com base no que a terra está trazendo, com base nos números, com base nos acontecimentos. Mas que seja loucura, Senhor. Nós só podemos e precisamos ouvir esta frequência e confiarmos nela. Por isso te pedimos, Pai, afina os nossos ouvidos como um instrumento perfeito, que ao Senhor abrir a boca para falar, nós venhamos a ouvir, Pai, com nitidez, com clareza, discernirmos e entrarmos em ação na direção daquilo que o Senhor tem falado para nós. Nós te agradecemos nessa noite e te pedimos, abençoa esta live para a honra e glória do seu nome e em nome de Jesus. Você pode dar aí um glória a Deus, um aleluia, um amém, falar alguma coisa, fazer alguma coisa para Jesus aí, crente. Ah, hoje Glória a Deus! Glória, glória, glória. Eu tô ativado hoje, hein? Já tô avisando. Crislaine, daqui a pouco o pessoal tá saindo da live, Cris. Ai, meu povo, vamos nessa. Olha só, hoje tem um convidado especial aí. Convidado especial para falar com a gente, para trazer esse entendimento do texto. Mas antes de eu falar desse convidado, vamos ler o texto? Eu quero ler o texto junto com você.
para chamar esse convidado. Vocês não têm noção. Quem Deus mandou para cá hoje? Vai ser forte, viu? Vai ser um negócio. Vai ficar estreito isso aqui, Julião. Provérbios, capítulo de número 9. Provérbios, capítulo de número 9 vai dizer assim, ó. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Versículo 3. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta para si. Quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador. Já anota aí, ó, versículo 7 ao versículo 9. Marca esses três aí que você quer chave do céu para sua vida. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Versículo 11. Porque por mim se multiplicarão seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Versículo 13 em diante. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade. Vê que ele tá, meu Deus do céu, ele tá colocando no mesmo cenário a sabedoria e a loucura. Olha que loucura, hein? Os montes. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem for ingênuo, vem para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Pesado ou leve esse texto? Que texto poderosíssimo. Eu separei algumas chaves aqui para vocês e eu quero já anunciar o convidado de hoje. Hoje nós temos um convidado especial. Ele é mentor, treinador, desenvolve pessoas, é pastor, ungido a pastor, é homem de Deus, casado com uma só mulher, há muito tempo, por sinal. Um homem sólido que nós conhecemos há muito tempo. E o histórico de vida dele mostra uma solidez, mostra uma sabedoria, mostra princípios. Um homem rígido em princípios, muito rígido em princípios. E talvez não, vou até ser direto. Foi isso, a rigidez dos princípios que levou ele a ser quem ele é hoje. Eu quero chamar para cá, para junto da gente, para trazer esse momento junto conosco, o nosso diretor Marcelo Antunes. Monster, boa noite. Boa noite, Pastor Michel. Boa noite, povo de Deus. Você tá Como bem, diria Monster? Pastor César, vocês estão crente? Cada vez Cada mais vez mais crente. crente. Muito bom, maravilha. Primeiramente, Pastor Michel, obrigado pelo convite aí, juntamente com o Pastor César. Só para vocês entenderem, tá, gente? Pastor César, ele tá numa logística de viagem, né? Tá retornando para o Brasil. Então, ele tá em voo esse horário. Então, por isso que ele não tá aqui, viu, gente?
Mas amanhã eu creio que ele já vai estar de volta aí, comandando essa questão aí da leitura de provérbios. E aí me chamaram para hoje, assim, de última hora. Esses caras gostam desse negócio de última hora. Ô, Julião, eles gostam de me chamar de última hora, tá? Eles gostam de me desafiar, Julião. É porque é o Nassim, seguinte, esse negócio de planejadinho, irmão, tem coisa que a gente planeja, tem coisa que é bom você pegar na curva, o crente assim, ó, na curva. O pastorzão, sempre tem uma aqui, ó. A manga dele tá cheia. Ele sempre tem, fica dando Aí show, recorre ao, mano. ao, ao lugar certo. ô, Julião, um dia desse o Nassim tava comigo no estúdio, ele falou, Antônio, você tem algum roteiro aí? Eu falei, não tem roteiro nem ponto. Pode olhar, Nassim, não tem roteiro, não tem ponto, não. Mas brincadeiras à parte, e Pastor Michel, obrigado aí pela apresentação. Eu só quero dizer que tudo isso é para a honra e glória do Senhor, porque a palavra de Deus ela diz que fiel é o Senhor para nos manter de pé até o último dia. A Bíblia diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Jesus diz que toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tudo que a gente pode se tornar, o que nós conquistamos, o que nós somos, só somos de maneira legítima e podemos nos tornar sustentáveis como quando somos em Deus, quando entendemos a nossa verdadeira identidade, né? Então, eu quero agradecer, mas eu queria deixar essa reflexão para o pessoal, né? Porque às vezes, as pessoas olham e pensam, né? Ah, mas como é que é isso? Será que é fácil? Será que não é? Gente, é desafiador para qualquer um. Só que são decisões que a gente vai tomando na nossa vida, né? E quando eu fui refletir aqui sobre esse texto, eu falei, meu Deus do céu, quando a Bíblia fala, ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Então, a profundidade das coisas de Deus ela é tremenda. E hoje Julião, só pra você não ficar com ciúme, tá? Eu vou também jantar com o Airão pra comemorar o aniversário dele, tá? Nós Ah, estamos tá juntos aqui. explicado, Julião. De onde que saiu Panelinha esse negócio? fechada, né? E eu falei, Panela ali, Airão, Você ó. recebeu eu o falei, convite, Julião? Não, eu tô fora. ô, Entendi. Julião, e eu Fora. falei, Airão, você escolhe que é seu aniversário, tá? Se você quiser comer a comida japonesa vai ser, se quiser um temaki, se quiser um poke, aí ele se quiser um cachorro quente, eu falei, não tem problema, é você que vai escolher porque é seu aniversário. Então, Meu a gente Deus, eu parou tenho que orar aqui. mais. E vamos comandar essa jornada aqui. Mas eu creio que realmente assim, eu tava com o Christian no carro, e aí teve uma hora que eu fiquei meio caladinho, tava meditando no texto, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou, né, extrair desse texto? Uhum. Mas aqui a palavra ela é tremenda, porque algumas chaves vieram, Pastor Michel, e a gente vai estar Eu tenho compartilhando. certeza disso, eu tenho certeza disso. Eu conheço o pai que eu tenho. E é o seguinte, tá? Eu já quero deixar claro aqui pra todo mundo, gente. Eu sei que tem gente aí que conhece, gente que não conhece, mas eu fui formado. Deus ele coloca a gente para andar com pessoas que vão nos formar e nos ajustar para o nosso propósito, para a nossa jornada. Eu tive um grande pai espiritual, um grande pastor que me acompanhou durante muito tempo, que foi o pastor Abraham Lincoln, um pastor da Suíça, me formou em muita coisa, me ensinou muita coisa. Mas depois eu tive que ser preparado com entendimento, com diversas outras coisas, para que Deus cumprisse promessas na minha vida. Deus ele me buscou num buraco do buraco e veio tratando áreas da minha mente, do meu entendimento, quebrando crenças, quebrando tudo isso. Porque, como eu falei ontem, não basta você ser desenvolvido e conhecer o espiritual, você tem que ser desenvolvido também e conhecer as relações humanas, o entendimento, a sua mente, os seus comportamentos. E trazendo sobre isso, eu tive um grande pai, que foi o Marcelo Antunes. O Marcelo, ele, meu Deus do céu, me treinou em tudo que eu sei hoje. Foi ele que me formou, ele que me formou para palco, ele que me formou para falar com pessoas, ele que me formou em venda, ele que me formou em treinamentos. Então, desde 2018, fevereiro de 2018, a gente está caminhando junto. E para honra e glória do Senhor, eu honro muito a vida dele por isso e sempre vou honrar. Por isso eu quero deixar isso claro aqui para quem não sabe, ah, que saiba, o Antunes foi um grande formador de quem é o Michel hoje. E isso eu tô falando não é pro ego e vaidade dele, não, porque eu já falei isso umas 800 mil vezes, né? Mas é para você entender que você precisa de um mentor. Você precisa de alguém que te pega pela mão. Você precisa de alguém que, ó, pega. O Antunes, ele tem um áudio que ele me manda de vez em quando, que quando ele manda o áudio, minhas costas chegam e esquenta. Ele fala assim, Michel, preciso ter uma conversa com você.
e vai ser aquela conversa chave de fenda do céu. Quando ele tem esse áudio, vocês não estão entendendo, eu vou sair chorando, você pode ter certeza. É quando ele pega assim pra apertar. Mas se você não tem alguém que te aperta hoje, você já tá errado. Se você não tem alguém que te confronta, se você não tem alguém que te estica. Então eu já quero começar com essa dica. Tenha referências, tenha mentores, tenha alguém que te pega pela mão. Eu vou começar a soltar aqui as bombas. E hoje vai ser forte demais, porque eu separei aqui alguns tópicos, Monster. Eu vou trazendo e vou te chamando aqui, olha só. Provérbios capítulo 9, versículo 1 e 2. Vai dizer assim, ó. A sabedoria, ela construiu a sua casa, ela esculpiu para si 7 colunas, ela matou os animais para fazer uma festa, e ela preparou o seu vinho. E depois disso tudo, ela foi lá e arrumou a mesa. Antes do versículo 3. Porque no versículo 3 ela diz: enviou suas criadas para os lugares mais altos da cidade, convidando as pessoas para fazerem parte deste ambiente, desta mesa. Presta atenção nessa chave poderosa. A sabedoria, ela constrói antes de convidar. A sabedoria, ela é especialista em formar ambientes, em construir ambientes. Você precisa ser, como empreendedor, como líder, especialista em formar ambientes. A sabedoria, ela está só replicando o que ontem a gente leu, que a sabedoria estava com Deus na criação. Ela estava lá antes de tudo. E ela assistiu com os próprios olhos e aprendeu. Deus, antes de preencher qualquer ambiente, assim, ele formou o ambiente, ele estruturou o ambiente. O texto vai dizer: Deus plantou um jardim no Éden. Deus, ele cria tudo, né? Pega Gênesis lá, faz toda a criação, todas as seferotes, as emanações de poder para criar a terra. Depois que ele cria a terra, tá tudo pronto, Aires. Plantou um jardim no Éden. Quando já está tudo criado, tudo pronto, os animais, os frutos, ele vai lá e coloca o homem. Ele preenche agora os ambientes. Mas o ambiente já estava pronto. Então preste atenção. Nós, como líderes, como empreendedores, você tem duas jornadas. Ou você vai entender que você está construindo, preparando um ambiente, e quem entra com você nessa jornada, essa pessoa tem que ter essa mentalidade clara, essa visão clara de que está fazendo parte de uma construção. O Nassim trouxe para nós, lá no dia que ele participou, ele falou: cara, eu sabia, e o César falava muito da fatia do bolo, da fatia do bolo. Por quê? Porque a visão era clara, você está fazendo parte de um ambiente que está em construção. Então você que não é líder, que não é empreendedor, alegre-se em ser inserido em um ambiente de construção. Porque quando você é inserido em um ambiente que está em construção, meu irmão, você tem a oportunidade de ocupar posições que ainda não estão ocupadas. Porque depois que você chega no ambiente que já está construído, vai ficar muito mais complicado você assumir posições. Então não queira, você que ainda não empreende, não queira simplesmente entrar em grandes portas. Enxergue pequenas portas com potencial grande e sangra lá dentro até isso dar certo, porque você vai conseguir posição. Agora, você que é empreendedor, saiba, tenha essa clareza. Você vai ter que precisar dividir esse bolo de um jeito diferente. Não queira o bolo para si. Você vai ter que entender, eu estou em um ambiente de construção, eu estou construindo algo, então quem está comigo está pagando um preço, está construindo junto, está com essa mentalidade. Essa pessoa sabe que está em construção, a visão dela está alinhada, que ela está em um ambiente em construção, porque se tiver, você pode ter certeza, essa pessoa vai sangrar com você até o projeto dar certo. Mas se não estiver, segundo caminho aqui, ó. Não estou em um ambiente de construção, estou já construído. Ótimo. Você está em outra jornada, amigo. Você está em outra jornada, mas preste atenção, o texto está dizendo, a sabedoria, ela primeiro constrói, Júlio, antes de convidar as pessoas. A chave poderosa desses 2, 3 versículos que eu li aqui é para você entender. Você precisa entender isso aqui. Coloca isso no seu coração. Quem anda em sabedoria, quem se estrutura, Airão, Cristian, quem se estrutura em sabedoria, não chama pessoas para algo improvisado. Não convida pessoas para um ambiente improvisado. Quem anda em sabedoria é estrutura. Quem anda em sabedoria não confia em si próprio, não confia. Tem muita gente confiando no seu taco, mas não estruturou nada, não criou um plano.
Escuta isso aqui, eu já vou passar para o Antunes com essa frase. Deus não prospera quem não tem um plano. Deus não prospera quem não tem um projeto. Deus prospera quem tem plano, quem é sábio, quem forma o ambiente, quem prepara a estrutura, quem prepara o sustento, quem prepara a direção, quem mata os animais, prepara a mesa, quem prepara o vinho. Deus chega na casa desse jeito. Monster, fala um pouco para mim sobre isso aí, para todo mundo ouvir. Tem mais de 100 pessoas aí agora. Meu Deus, o pastor Michel é forte, né? Eu falo muito da questão da conexão dos pensamentos. Você começou a entrar numa linha aí, eu falei, cara, ele vai falar o que eu vou dizer. E se ele falar o que eu vou dizer, eu só vou falar amém. Não tem mais nada para falar. Olha que coisa interessante. O pastor César, ele fala, gente, e eu ando nessa fé, tá? Eu ando nessa fé. Eu ando na mesma fé que ele anda, de entender que Deus fala em tudo. Que Deus fala em tudo. Pastor Michel, olha como que Deus fala em tudo. Estamos a poucos dias da conferência da Sede Capital, o ano do nascimento. 2025 somando dá 9, o ano do nascimento. Provérbios capítulo 9. Ele está dizendo que a sabedoria faz nascer coisas nas nossas vidas. A sabedoria faz com que novidade de vida possa continuar jorrando na nossa vida. Se você já tem sabedoria, significa que você vai viver ciclos novos de coisas novas, abundantes. Ciclos que vão levar a sua vida para um novo nível, para uma nova estação. Mas quando eu disse para vocês que eu ando na mesma percepção do César de entender que Deus fala nos detalhes, eu falei, peraí, por que que esse texto ele tem um título? Porque nem todo texto da Bíblia começa com um título. Nem todo. Mas tem vários textos da Bíblia que começam com título. Quando você vai lá, principalmente em Salmos, você vai ver que tem muito texto, muito título. Você vai para Provérbios, tem muito título. Então, quando tem título, aquilo aponta para algo. E aqui está falando sobre o título deste texto é O Banquete da Sabedoria. Ele não está falando, gente, de uma mesa rasa. Ele não está falando daquelas migalhas que caem da mesa. Ele não está falando de coisas superficiais. Ele está falando o seguinte: olha, a sabedoria ela vai dar um banquete. Imagine você chegando numa grande casa, numa grande festa, na festa de um rei. Ei, na festa de um rei. Imagine o banquete de um rei, um banquete de um palácio real. Isso é algo extraordinário. E quando a gente vai entender o porquê que é o banquete da sabedoria, porque esse banquete aqui de Provérbios capítulo 9, ele não está falando sobre uma festa social. O banquete de Provérbios capítulo 9, que é o banquete da sabedoria, ele fala sobre algo que é um rito espiritual de iniciação. Ele é um ritual para iniciar algo na vida da pessoa. Ele está falando que isso é como se fosse, Pastor Michel, um portal de transição. É você entrando, ao adquirir isso, você entra numa nova estação. Então, participar deste banquete da sabedoria é participar de algo sagrado. Comer nessa mesa não é uma mesa comum, é comer de uma mesa sagrada. De uma mesa onde, imagine aquilo que é sagrado. Imagine você recebendo uma comida, um alimento do céu. Quando você recebe um alimento do céu, você vai ser fortificado, você vai ser nutrido. Elias, quando ele estava lá na caverna, a Bíblia diz que os corvos alimentavam Elias. Aquela comida era uma providência divina. A comida que o povo de Israel comia era uma providência divina. Por isso, ainda que fosse um maná, uma comida extremamente simples, ela tinha capacidade de nutrir as pessoas. Só que, além de começar com este título do Banquete da Sabedoria, o texto ele vai iniciar falando de algo muito profundo. E aqui, Pastor Michel, é que entra para mim a chave que revoluciona tudo. Quando a gente pensa no reino, é a chave daquilo que a Bíblia fala. Quando eu fui convidado no primeiro dia, eu disse isso. A palavra de Deus, ela se renova. Por que que você que está aqui, Hudson Ribeiro, Leandro Solano, o Aires, o Christian, o Júlio, o Nassim, o Tarlin, Bianca Medeiros, Crislaine, Camila, o Leandrão, o Caleb, o Matheus lá de Caxias, o Azaf, a Janaína, nossa arquiteta, a Marlene, o Wallace, cada um de vocês que está aqui, o Marlon, cada um de vocês que estão aqui. Por que que você tem que ler a Bíblia o tempo todo? Porque para cada dia ela tem uma revelação nova.
Então, olha que revelação profunda, Pastor Michel, que Deus me entregou sobre esse texto. Lê para mim aí de novo o verso 1 e o 2. Leu agora. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para uma festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou sua mesa. Aí, quando você pensa no banquete da sabedoria, quando você vai para o original para entender o que é a palavra banquete no original, ele vai falar sobre algo que é muito poderoso, que é o tavá. O que é esse tavá? Significa abater, sacrificar, matar para comer. Olha que chave poderosa que está nisso aqui. Percebam uma coisa. Se você quer de verdade alcançar a sabedoria, se você quer alcançar o entendimento, se você quer ser considerado uma pessoa que vai ser sábio não apenas para você, mas vai ser sábio para os outros. Se você quer se colocar numa posição de amanhã ser um conselheiro do reino, só pode se tornar conselheiro do reino quem conhece os conselhos do rei. E para conhecer os conselhos do rei é necessário entender da sabedoria. Então a mesa da sabedoria é posta com o que você teve coragem de sacrificar. É somente com aquilo que você teve coragem de sacrificar que se estabelece essa mesa da sabedoria. Mas ele vai falar no primeiro verso, retomando aqui, ele vai falar sobre a sabedoria já edificou sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Por que 7 colunas? Mais uma vez, voltando, né, à referência, nosso líder, pastor César. 7, presença de Jesus. O 7 é o número da perfeição. E por que que a gente entende, então, que ela lavrou 7 colunas? Por que que não são 8? Por que que não são 9? Por que que não são 4? Mas por que que são 7? Aqui eu vou te dar 7 chaves claras. 7 chaves literais. Cauã, segura essa aí, Cauã. Eu quero ver você anotando, Cauã. Roger, anota isso aí, porque são chaves literais. As pessoas falam assim, como que eu adquiro sabedoria? Eu vou dar 7 evidências de sabedoria na sua vida. Quando você compreende isso, o seu nível muda. Porque quando nós compreendemos por que ele está falando de 7 chaves lá das colunas, ele está falando a respeito de algo que diz respeito a uma coisa muito moral. Ele está falando sobre 7 colunas que sustentam a virtude de uma vida justa. O que estabelece a virtude de uma vida justa? Primeiro ponto, temor a Deus. Segunda coisa, vamos lá, se alguém puder escrever aí, Pastor Michel, no chat. Primeiro Já ponto, estão escrevendo. ok. Primeiro ponto, primeira virtude, temor a Deus. Segunda virtude, humildade. Terceira virtude, justiça. Quarta virtude, generosidade. Quinta virtude, compaixão. A sexta virtude, verdade. E a sétima virtude, paz. O que que isso quer dizer? Se você é uma pessoa que não é generosa, você não é sábia. Se você é uma pessoa que tem as demais virtudes, mas falta para você humildade, você não é uma pessoa sábia. Se você manifesta tudo isso, mas não consegue manifestar justiça, você não é sábio. Antunes, me dá então uma evidência que isso é uma realidade. Salomão pediu a Deus sabedoria, e por ter pedido a Deus sabedoria, ele recebeu todas as outras coisas. Um determinado momento, lá na Bíblia, a narrativa nos conta, né, a história bíblica nos conta que 2 mães tiveram 2 filhos. E um daqueles filhos morreu. A mãe que perdeu o filho, desesperada, pega o bebê da outra mãe, pega para ela e diz que o filho é dela. E aí Salomão chama as 2 mulheres diante dele e pergunta de quem é o filho. E aí a mãe verdadeira fala, é dela. Quer dizer, pergunte quem é o filho. Aí elas começa aquele embate. Aí de repente, Salomão dá uma sentença. Então faz o seguinte, passa a espada, divide o menino ao meio e dá metade para cada mãe. Aí a mãe verdadeira, dotada de compaixão, dotada de temor a Deus, dotada de verdade, alguém que estava buscando realmente a justiça, ela vira e fala assim: prefiro meu filho vivo do que não ter filho e ele também estar morto. E aí aquela mulher vira e fala:
pode dar o filho para ela. Ali Salomão descobre quem verdadeiramente era a mãe. Então, olha para você ver, aquilo manifestou através de um ato de justiça de Salomão, considerado o homem mais sábio da terra. Então, o que você precisa entender é que esses 7 fundamentos da sabedoria, eles vão ser manifestados através desses níveis de virtude. Então, Antunes, se eu quero ser uma pessoa sábia, eu preciso temer a Deus, eu preciso ser humilde, eu preciso ser uma pessoa justa, eu preciso ser uma pessoa generosa. Não dá para ser aquela pessoa, sabe, que só quer para si mesmo, egocêntrica, que só pensa em si. Eu preciso ser uma pessoa que tenha compaixão pelo outro. Eu preciso ser uma pessoa verdadeira. E eu preciso ser uma pessoa que nos ambientes em que eu estiver, eu possa produzir paz. Porque Jesus ele disse: "A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vos dá". E se nós somos seguidores de Cristo, a paz de Cristo precisa habitar dentro de nós. E por essa paz habitar dentro de nós, nós vamos começar a reverberar, nós vamos começar a entregar aquilo que nós temos, porque eu pude entender ao longo de toda essa jornada que você só dá aquilo que você tem. Se você dá paz, é porque dentro de você tem paz. Se você só se comunica gritando, é porque dentro de você existe uma confusão muito grande, um barulho muito grande. Se você é aquela pessoa que quer colocar os outros para baixo, é porque dentro de você só existem coisas negativas. Se você é alguém que chega num ambiente e muda uma atmosfera, é porque dentro de você existe vida. Então nós somos chamados para reproduzir aquilo que Deus colocou dentro de nós. Vamos lá, Pastor Michel, agora é contigo. Monster, se você continuar nesse ritmo aqui, nós vamos parar hoje 2 da manhã, porque agora você jogou uma bomba, pai. E só pra corroborar que isso aqui que você tá trazendo, ó, eu já falei que eu tô inspirado. Você não me incita hoje não, tá, Monster? Nós vamos estudar a palavra aqui, vamos pedir pizza online aqui, ficar aqui até 3 da manhã. Escuta essa bomba aqui, ó, só pra corroborar, assim, você já participou das mesas da pizza, hein? Greco, as mesas da pizza e estudo da palavra lá na 7, 3 da manhã. Olha isso aqui, ó. Vocês não estão entendendo o que o Antunes está trazendo aqui, não. Vocês não estão entendendo. Presta atenção na profundidade que o Antunes trouxe isso aqui. A sabedoria, ela preparou uma mesa, um banquete. E ela saiu convidando. Olha só. Ela prepara o ambiente, ela prepara a mesa, ela prepara o vinho, prepara o banquete. Ela sacrifica os animais, ela preparou tudo, Monster. E depois que ela preparou tudo, ela pede para as criadas ir no mais alto dos montes e gritar, ó, convidando as pessoas. Mas olha o que, que o texto diz. Versículos 4 a 6. Olha isso aqui, ó. Quem é ingênuo, venha para cá. Não, vou voltar um pouquinho, ó. Versículo 3. Enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. 2 pontos. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão, bebam do vinho que eu preparei. Olha o versículo 6. A condição para se assentar a esta mesa do banquete. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Presta atenção. Não, não se assenta numa mesa dessa qualquer um, não. Quem quer sentar nessa mesa aí? Quem quer sentar na mesa dos sábios? Na mesa da sabedoria? Faz alguma coisa aí, levanta a mão, bate palma. Quem não levantou a mão, tá travada a imagem ou você não tem mão, meu filho? Faz alguma coisa aí, em nome de Jesus. Presta atenção. Escuta isso aqui. É a mesa dos sábios, é a mesa da sabedoria. Nós estamos falando de se assentar à mesa da sabedoria. Só que tem um porém, tem uma condição. Essa mesa, Caroline, essa mesa não é para qualquer um. O convite da sabedoria exige abandonar velhos caminhos. O convite para se assentar à mesa dos sábios exige abandonar velhos caminhos. Quer se assentar na mesa da sabedoria? Quer ser próspero? Não existe crescimento sem renúncia. Ah, eu vou pegar. Eu vou descer, Monster. Não existe crescimento sem renúncia, pai. Não dá para ter tudo.
você vai ter que definir qual é o nível de vida que você quer, qual é o nível de resultado que você procura. Agora pega isso aí e bota do lado de cá. E desse lado de cá você vai colocar qual o nível da renúncia que você está tendo. Porque não existe crescimento sem renúncia. Não existe crescimento sem abandonar velhos hábitos. Você não se sustenta, não se valida em um novo ambiente sem fechar as portas dos velhos. O texto vai dizer: eu já queimei os barcos, já queimei tudo. Eu estou indo sem caminho de volta. Enquanto você tiver uma ponte de pé. Ixi, eu vou terminar. Preste atenção. O problema é que você está deixando as pontes de pé. O problema é que você está deixando as pontes, sabe para quê? Para você ficar voltando se não der certo. A mesa da sabedoria não tem ponte para você passar de volta para lá, não. A mesa de sabedoria, para se assentar nessa mesa, para participar do banquete, para fazer parte dessa casa, você precisa romper com o passado, você precisa romper com os velhos hábitos, você precisa romper com a ponte das coisas que te levavam, sabe, frutos da carne, rompe com essa ponte. A sabedoria, ela não é um convite, pega isso aqui, ela não é um convite para você entrar no novo ambiente. A sabedoria. Ixi, Tarly, anota isso aqui, Tarly de Souza Pierre. Marcelo Antunes, a sabedoria não é um convite para acessar novos ambientes. A sabedoria, ela é um chamado, ela é uma convocação para deixar os ambientes que não sustentam mais o seu destino. Para deixar os ambientes que não te sustentam mais, que não te impulsionam mais, que não te esticam mais. Para de olhar a sabedoria como um apetrecho que vai te abrir. O convite da sabedoria é: eu preparei um banquete, eu preparei a casa, eu sacrifiquei os animais, eu preparei a mesa, eu preparei o vinho, mas eu vim te convidar. Ei! Eu tô te convidando para a mesa, mas está na hora de você abandonar os velhos caminhos. Ei! Tem uma mesa, um banquete, tem vinho, tem tudo, tá tudo pronto, a mesa tá posta. Mas está na hora de você escutar a minha voz no cume desse monte, porque tem um ambiente preparado. E eu não tô te chamando para ele, eu tô te chamando para você sair daí. Eu tô te chamando para você abandonar o caminho que você tá. Eu tô te chamando para você abandonar as coisas que, se você não entendeu, essas coisas não te levaram a lugar nenhum. Mas agora você precisa tomar uma decisão de sacrificar o velho para acessar o novo. Porque se o que você está carregando hoje te levou até um ponto que você não está satisfeito, você precisa sair desse ambiente. E esse é o convite da sabedoria. Marcelo Antunes, tá contigo. Pastor Michel, você está me provocando, né? Você está chamando para trocação, né? Então vamos embora. É o seguinte, presta atenção nisso aqui. Sabe qual que é o problema desse? Você trouxe aí dois paralelos. O banquete da sabedoria. E você falou uma coisa, realmente, não dá para ter tudo. Um dia desse você estava na chamada de vídeo que eu fiz pro camarada e falei: o que que tu tá esperando? E falei para ele: não dá para ter tudo. Escolhe o seu difícil. Porque as pessoas querem ter tudo ao mesmo tempo. Pastor César vive falando que o que mais destrói o ser humano são os seus desejos próprios. Isso falta sabedoria. Porque quando a gente pensa no banquete da sabedoria, ele é o resultado do que foi sacrificado dentro de você. Como, por exemplo, o tempo, vaidade, os impulsos, os desejos, os anseios, as certezas. Quando a gente sacrifica tudo isso dentro de nós, a gente passa a gerar um alimento sólido. E esse alimento sólido que a sabedoria gera, maturidade, discernimento, propósito. As pessoas não conseguem viver uma vida aonde elas se tornem maduras, por isso que tem tanta gente, pastor Michel, cabeça branca que continua sendo infantil. Cabeça branca não é sinônimo de maturidade. Tem pessoas que não têm maturidade nenhuma. São apenas velhos, sem maturidade. Bebês emocionais. Meu Pessoas Deus! que vão ficar de mimimi a vida inteira. Sabe por quê? Porque ao invés de pagar esse preço, e a minha querida esposa diz: Antunes, na vida você decide ou pagar o preço ou vai pagar o prejuízo. Só que as pessoas, ao invés de se assentar na mesa da sabedoria, pastor Michel, elas estão se assentando na mesa dos tolos, dos nécios, dos insensatos. Porque sabe o que tem nessa mesa? O desejo dessa mesa é o desejo do prazer de consumir sem ter produzido nada. São pessoas que sentam naquela mesa e querem o resultado de algo que elas nunca produziram.
Porque elas querem viver de atalhos emocionais. Elas querem viver, sabe de quê? De conhecimento sem prática. São pessoas que querem reconhecimento sem entrega. Meu Deus. E aí não vai fechar a conta. Porque eu quero ser sábio. Beleza, quantos livros você leu por ano? Eu quero ser. Não, eu vou dar canelada. Você quer ser sábio. O Leandro, o Aires fez uma oferta aí, presenteou o povo com 10 livros do Leandro. Nem atrás do livro do Leandro o povo foi. Teve gente aí que veio atrás de mim porque eu negócio de ferramenta DV. Tem gente que só dá um nome aqui, parece que para ficar bonito para os outros, nunca vem atrás. Tu não quer mudar de vida, não. Sabe por quê? É caro. Ah, Antunes, eu não vou no seu treinamento, não, que é caro. Não, eu não vou na conferência do pastor César, não, que é caro. Ei, caro é continuar tendo a vida que você tem. Isso é que é caro. Então você precisa tomar decisões. Isso é sabedoria. Na prática, não de mimimi, de conversinha, de blá blá blá. Porque hoje está cheio de guruzinho de internet aí que fala um monte de besteira que nem nunca viveu. E o povo quer pagar por aquilo. Então, a sabedoria, não existe sabedoria, gente, sem que a base seja a palavra. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha para você ver que a gente vai e volta, a gente dá várias voltas, Pastor Michel, mas constantemente a gente cai novamente nesse ponto. Então, o que a gente precisa de verdade entender é: se eu quero me assentar na mesa do banquete da sabedoria, eu preciso entender que isso vai ser resultado de algo que eu decidi sacrificar dentro de mim. O que que você precisa sacrificar hoje? Talvez você vai ter que sacrificar hoje o seu tempo, talvez o seu ego, talvez o seu excesso de razão, de convicção, a sua dureza, a sua dura cerviz, povo de dura cerviz. Um povo que a Bíblia diz que Jesus falou que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, o que a gente precisa de verdade é falar, cara, o que que eu estou disposto a sacrificar? Um dia desse eu estava numa ligação, foi 1 hora de ligação com um casal, onde esse casal estava contando para mim algo que eles estavam passando. Aí sabe o que eu disse para esse casal? Eu dei um conselho de sabedoria. Eu falei, sabe o que vocês precisam fazer? Vocês querem viver algo que vocês nunca viveram? Queremos. Então pague um preço que vocês nunca pagaram. Porque as pessoas querem viver algo que nunca viveram sem nunca terem pagado um preço que elas nunca pagaram. Ai, Antunes, eu quero ser igual o pastor Michel, eu quero estar no nível dele, eu quero ser mentorado por você. Paga o preço que ele pagou. Você está disposto mesmo a pagar o preço? Não, mas eu não tenho condição. Irmão, enquanto você for bom em desculpa, você não vai ser bom em mais nada. Então, dá uma respirada aí, pastor Michel, senão a live vai cair. Monster, eu sabia que hoje ia pegar fogo. Só que é o seguinte, Monster. Tem mais um passo aqui nessa nossa conversa. Você tá falando aí, eu tô com o texto aberto aqui na minha frente. Eu vou seguindo aqui porque, presta atenção, Deus está construindo uma etapa hoje aqui, passo a passo. Lilian, abre seu microfone aí, Lilian. Abre seu microfone. Eu, eu estico ou não estico, Lilian? Solta a bomba ou não solta? Estica, estica, solta tudo. Entrega o rolo. Eu vou soltar essa bomba aqui, presta atenção. Presta atenção. Anota isso no seu coração. Primeira etapa que nós construímos. A sabedoria ela prepara o ambiente para depois preencher o ambiente. A sabedoria preencheu, depois ela foi convidar. E nós entendemos que esse convite é um convite à renúncia. Renunciar ao velho para acessar essa mesa. Para acessar essa mesa. Eu já não sei se eu perguntar agora, moça, se a mesma quantidade de pessoas vai levantar a mão para sentar nessa mesa. Porque nem todo mundo está disposto a abrir mão do passado. Nem todo mundo está disposto a abrir mão dos pecados de estimação. Nem todo mundo está disposto a abrir mão da procrastinação. Nem todo mundo está disposto a abrir mão do sono. Vai ter que dormir mais tarde, filhão. Vai ter que acordar mais cedo. Então, vou perguntar de novo. Será que aqui. Eu vou até botar todo mundo na tela. Vou botar todo mundo na tela, Monster. Pra gente ver esse povo todo. Que aqui na tela só tá eu e você agora. Deixa eu ver quem tá aí. Eu vou perguntar de novo. Quem quer fazer parte dessa mesa, agora com essas condições, a mesa da sabedoria? Quem quer se sentar à mesa dos sábios? Uau! Glória a Deus! Mas agora eu quero te trazer o que que acontece quando você senta nessa mesa. Vixe! Por essa você não esperava, né? Porque quando você senta nessa mesa, tem gente achando, Monster,
que é só banquete, que é só bebeção. Vamos tomar um vinho, vamos trocar uma ideia, vamos comer os bichinhos que ela preparou. Ops, isso aqui não é mundo não, filho. Isso aqui não é balada não. Presta atenção, escuta isso aqui, ó. Airão, pega essa chave. Olha isso aqui, Airão. Versículos 8 e 9. Olha o que esse texto vai dizer. Meu Deus do céu. Vou até ler antes, ó, o 7, ó. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si. Quem censura o ímpio será insultado. Versículo 8. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Primeira coisa, para de querer chamar para a mesa do sábio quem não quer ser sábio. Para de insistir no tolo. Para de insistir nesse povo, porque a Bíblia vai dizer, você está lançando pérolas aos porcos. O convite é para quem quer ser sábio. E se nós estamos dizendo que queremos ser sábios, e nos assentarmos à mesa dos sábios, e nos assentarmos... Porque é o seguinte, tem duas mesas. Tem a mesa em que você aparece. Tem a mesa em que as pessoas param para te ouvir. Tem a mesa em que você é o grandão da Galileia. E essa mesa ela é boa, sabe por quê? Porque ela massageia seu ego. Mas nessa mesa, você é o produto. Você está sendo usado. Nessa mesa você não é ninguém. Você está massageando seu ego. A mesa que você tinha que estar é a mesa que você está calado. É a mesa que você é o mais bobinho. É o menos inteligente. Sabe por quê? Porque nessa mesa você vai ser esticado, você vai aprender coisas novas. Para se assentar à mesa da sabedoria, se assentar lá não é guerra de egos, não. Não é briga de quem fala mais, quem conhece mais. Quando eu me assento à mesa de um sábio, eu me assento não para ser sábio, eu me assento para ouvir. Eu não tomo a posição do sábio, eu me assento para ficar calado e escutar. Presta atenção que eu vou soltar a bomba. Eu não soltei a bomba ainda não. Eu estou só construindo. A bomba é o seguinte, esse texto aqui que nós lemos agora, versículo 8 e 9, está dizendo, Airão, o que acontece quando eu sento na mesa da sabedoria. Na mesa da sabedoria, Nassim, você vai ser confrontado. Lília, na mesa da sabedoria, você vai ser corrigida. Na mesa da sabedoria, você vai ser exposto. Na mesa da sabedoria, sabe por quê? Porque para permanecer lá, tem que abrir mão. Para permanecer lá, tem que mudar. Não esqueça, a sabedoria não é tola, ela é sábia. Ela conhece o seu entendimento, ela sabe o que você faz. Então, se assentar lá, é fácil. Difícil é permanecer. Tem muita gente que acessou mesas, mas não consegue acessar mais, não consegue permanecer nela. Sabe por quê? Porque você não conseguiu ser confrontado, você não conseguiu ser... A sua posição na mesa mudou. A sua postura na mesa mudou, você não esteve capaz de abrir mão do velho. Presta atenção. Na mesa da sabedoria, se prepara, você vai ser confrontado. Na mesa da sabedoria, os seus comportamentos serão confrontados. Na mesa da sabedoria, você vai ser corrigido. Na mesa da sabedoria, a sabedoria não vai te chamar para beber e comer com você não, filhão. Ela vai te ensinar, ela vai te ajustar, ela vai te corrigir, ela vai te instruir, depois sim, é o momento do banquete. Mas aqui tá a chave, Monster. Qual que é a chave, pastor Michel? Você quer receber essa chave? Fala assim, fala logo, pastor Michel. Manda aí no chat alguma coisa, manda aí no chat. Ativa. Vamos fazer um movimento, faz um barulho para Jesus aí, ó. Manda braba. O Mauro já mandou, ó. Laís Farrapo, manda logo, fala logo. Fala, homem. Fala! Eu vou falar agora, presta atenção. Segura essa bomba. Segura isso aqui. A forma como você reage quando você é corrigido revela seu nível de maturidade. A forma que você reage quando a mesa da sabedoria te confronta revela se você merece ficar nela ou não. Quando você é confrontado, quando você é corrigido, você está reagindo como, hein? Quando alguém pega lá, igual o Antunes falou, no começo da live eu falei, ó, quando ele pega a chave de fenda do céu, que ele dá aquela... como é que você reage? Com justificativa? Com desculpas? Com nervosismo? Com julgamentos? Como é que tá a sua mente no interno quando você está sendo corrigido? Porque uma coisa é séria, tá? Tem gente, Monster, tem gente que na mesa tá sendo corrigido e por fora tá tudo bem, mas na mente tá até te xingando. Vixe! Não é mentira não, hein? Na mente tá até
xingando a terceira geração. Quem que você acha que é? Ele tá errado, e isso e aquilo. Justificativa. Ei, silencia as vozes. O Antunes fala muito sobre feedback. Presta atenção. A forma como você reage às correções, a forma como você reage aos confrontos, revelam se você vai permanecer na mesa ou não. E antes de eu passar para o Antunes, eu quero terminar essa chave. Segura isso aqui, porque essa chave é muito poderosa. Christian, essa chave é muito poderosa. Presta atenção. O povo tá ativo no chat aí, ó. Presta atenção nisso aqui. Quem foge do confronto, foge do crescimento. Quem foge do confronto, tem muita gente, Monster, que bota o nome aqui na emoção, mas que não vai atrás do treinamento por fuga emocional. Sabe que vai ser confrontado em algo. Tem muita gente, Monster, que esconde algo dentro de si. Não tem coragem de se expor, não tem coragem de ser confrontado, porque sabe que vai ter que abrir mão. Sabe que vai. Mas esse é o princípio. Cabeção, cabeçuda. Esse é o princípio da libertação. Eu lanço luz e as trevas se dissipam. Quem foge do confronto, foge do crescimento. A sabedoria, ela não cresce nos corações orgulhosos, nos corações que guardam debaixo do tapete. Pelo contrário, ela vai nascer, ela vai florescer em quem transforma a correção em combustível, em quem tem a capacidade de transformar correção como gasolina, correção como ajuste de rota. A partir de hoje, quando você se assentar à mesa dos sábios, primeira coisa, cala a boca. Segunda coisa, anota tudo, pega a chave, não se esquece. Cuidado com a sua postura na mesa da sabedoria, porque você precisa permanecer nela. Quando na mesa da sabedoria alguém estiver trazendo pontos, traga tudo o que foi falado naquela mesa para você, nunca para o outro. É sobre você. E quando você trazer para você, não traga como julgamento, pelo contrário, traga como objetivos, mudança de rota, mudança de percurso. É aí que a sabedoria age. Essa é a postura, esse é o movimento, Marlon Sanders. Esse é o movimento de quem quer mudar de vida. Presta atenção que eu vou passar essa bomba para o Antunes. Sabedoria prepara, insensatez improvisa. Sabedoria edifica, a insensatez seduz. Porque lá na frente esse texto vai falar sobre a insensatez. Ele fala sobre a sabedoria, depois ele fala sobre a insensatez. É um diálogo. Um está fazendo propaganda na mesa da sabedoria, o outro está fazendo a propaganda na mesa dos sábios. Mas o texto termina dizendo: quem não se assenta na mesa. Só tem duas mesas, tá? Só tem duas mesas. Ou você se assenta à mesa da sabedoria, ou você se assenta à mesa dos insensatos. Mas o resultado da mesa dos insensatos é: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então presta atenção, a sabedoria ela prepara o ambiente, a insensatez improvisa o ambiente. A sabedoria ela edifica, a insensatez ela simplesmente seduz. A sabedoria, Marcelo Antunes, ela corrige. Ela não aceita, ela corrige. A insensatez, ela lisonjeia, ela massageia seu ego. Ela sopra, isso mesmo, vai, ó, bate palminha, parabéns. A sabedoria, Solano, a sabedoria ela conduz, ela instrui, ela leva para a vida. A insensatez, ela te leva para a ruína, para a destruição e para a morte. Então presta atenção. Deus te trouxe aqui hoje mais de 100 pessoas aí para ouvir a gente, ouvir simplesmente uma instrução do céu hoje. Deus está nos convidando. Em qual mesa você está sentado? Está na hora de você decidir a mesa que você vai se assentar. Porque a mesa está pronta, o banquete está preparado, os animais já foram sacrificados, já foram temperados, assados. A mesa está posta, está tudo pronto, o vinho foi preparado com as melhores uvas. Ela não comprou um vinho, ela preparou um vinho. Presta atenção. A mesa da sabedoria está posta e ela está gritando, mas toda voz da sabedoria é confundida, muitas vezes, por outras vozes. O convite da sabedoria, ele é muito confundido com outras vozes, Marcelo Antunes. Ele é muito confundido sabe, a voz da sabedoria, ela é disputada por uma outra voz. A voz da insensatez, uma voz contrária. E aí, olhando com os olhos carnais, você pensa, por que eu vou sentar ali, se ali eu tenho que abrir mão?
Se ali eu tenho que ouvir, se ali eu tenho que mudar, sendo que eu posso sentar ali e ali eu vou ser lisonjeado, ali eu vou ter autoridade, ali eu vou massagear meu ego. Ei, presta atenção. Não viva num mundo de ilusão. Não viva num mundo de bajuladores. Deus tem uma mesa preparada para você. Mas essa mesa não é um palco para você subir nela. Até porque o texto diz: se preparardes para mim um altar, não prepare ele com escada, para que ali a sua nudez não seja exposta. Mesa como essa é sacrifício, o altar é lugar de sacrifício. Você não foi chamado para brilhar, estrela cadente. Presta atenção, você foi chamado para se sacrificar. Ele é quem brilha, ele é quem leva a glória, ele é quem leva o resultado. A promessa do evangelho é: aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, ó, negue-se a si mesmo e vem. Marcelo Antunes, fala com a gente. É profundo porque a Bíblia diz que o mundo de hoje vai produzir homens ególatras, amantes de si mesmo, inimigos da cruz de Cristo. Cuidado com aquilo que você anda admirando. Porque as pessoas é o seguinte, pastor Michel, eu com 23 anos de idade, eu aprendi uma coisa. Eu fui liderado, eu já estava no nível de supervisão, eu liderava 140 pessoas com 23 anos. Eu tive um chefe lá, um líder, o cara era um chefe, era um líder. O cara era um baita de um diretor. E eu com 23 anos, imagina a energia que eu tenho hoje, imagina com 23 e liderando 140 pessoas e dando resultado. Meu irmão, era um poço de arrogância. E se achava, né? Porque, pô, o resultado, se achava. Aí um dia ele foi falar um negócio e eu fui contestar, foi falar outro, foi contestar e falou assim: deixa eu te ensinar uma coisa. Feedback, a gente não questiona, a gente ouve. Tá cheio de pessoas, pastor Michel, que inclusive estão aqui nessa tela aqui, ó, que eu decidi nem falar o que preciso ouvir, porque eu sei que não vai ouvir mesmo. Porque o texto está dizendo: não repreenda o escarnecedor, não perde o tempo, não. Porque se você repreender esse cara, ele não vai nem. Ele vai te odiar. Repreende o saco. Um dia eu virei para uma pessoa e falei assim: a pessoa quebrou a cara, gente, mas quebrou a cara feio demais. Eu falei: eu sou seu amigo. Mas sabe o que eu não te falei antes? Não, por quê? Porque você não ia ouvir. Você ainda ia ficar com raiva e poderia achar que eu estava com inveja de você. Por isso eu não te falei. Então, a grande verdade é que a gente precisa se esvaziar. Porque a postura, gente, existem três tipos de comunicação. Três tipos de comunicação. É por meio de palavras, a comunicação de tonalidade e a comunicação que é por meio das suas expressões. O menor impacto de tudo são as palavras. Você tem uma comunicação não verbal, o seu corpo fala. Vamos lá, a gente está falando aqui de esticar mesmo, a gente não está falando de ficar com conversinha fiada, não. Dentro dessa chave de fenda aí com o pastor Michel, que não era pastor na época, teve uma situação, quem estava lá em Goiânia, o César falou um negócio para ele, ele ficou todo emburradinho. Eu chamei ele de canto e falei: cara, melhora essa cara. Não fica nessa vibe não, cara, tu vai se dar mal. Melhora, respira. For o caso, você vai ali dar uns 3, 4 gritos, mas para com isso aí. Isso vai te impedir de crescer, vai te tirar da mesa. Aí ele foi lá, deu aquela respirada e depois voltou, conseguiu se recompor. Eu falei: cara, parabéns. Sabe por quê? Porque não é pessoal, o cara tá falando pro seu crescimento. Só que todas as pessoas imaturas, pastor Michel, elas levam pro pessoal. Elas não conseguem entender que tá falando pro crescimento. O cara acha que é pro pessoal. Então a Bíblia vai dizer, vai continuar falando na sequência desse texto: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. O que é ser uma pessoa prudente? Ser uma pessoa prudente é aquele tipo de pessoa que alcançou um nível de sabedoria que ela antecipa o perigo e ela se esconde. Lá em Provérbios 22:3 vai falar sobre isso. Esse tipo de pessoa que alcança essa prudência, esse nível de sensatez em Deus, ela tem discernimento. Ela discerne as intenções antes dela agir. E dentro dessa composição, né, emocional, ela também começa a se mover por consciência e não por impulso.
Isso é uma evidência de sabedoria na sua vida. Se você tem agido na sua vida por impulso, significa que você está longe de se tornar uma pessoa sábia. Só que o texto ele vai continuar falando sobre isso, né? Sobre uma coisa muito poderosa, muito forte, que é esse paradoxo que você falou. Lê para a gente aí, Pastor Michel, do verso 13 ao verso 18, por gentileza. Leio agora. Verso 13. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Nossa, que forte isso aqui, meu Deus do céu, Deus está falando demais aqui. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, mas os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Mas, Pastor Michel, presta atenção. O que que acontece aqui? A tola, ela oferece o quê? Ela oferece o que é roubado. Ela oferece aquilo que de fato é oculto. Ela não trabalha por um propósito, ela não trabalha por um objetivo. Olha o contraponto, o paradoxo de ser tolo e de ser sábio. O tolo, ele faz isso, ele pega o que é roubado, o que não é dele, ele copia, ele é esperto, ele é sagaz, ele se acha, ele conta uma mentirinha aqui, ele planta uma falsa verdade ali. Aqui, eu estava até lembrando de uma coisa quando você falou aí, e eu lembrei de uma frase que diz: conte uma mentira 1000 vezes, ela vai se tornar uma verdade. Nossa. Então tem pessoas que elas estão inflamadas, você sabe por quê? Porque elas vivem uma vida de 99% de verdade. Ei, uma vida aonde existe 99% de verdade e 1% de mentira é uma vida com 100% de mentira, porque a verdade não se contamina. A sabedoria, ela prepara, a sabedoria trabalha, a sabedoria transforma, ela sacrifica. A diferença então é, a sabedoria ela gera alimento através de transformação e esforço pessoal, é quando você decide pagar o preço. Mas quem é a pessoa insensata? É aquela que oferece o prazer sem processo. Ela quer atalho, ela quer tomar posse daquilo que não é dela. Então, preste atenção no que eu vou te falar. E aqui eu fecho as minhas palavras. Porque a gente já falou demais, Pastor Michel. Sim. Essa também é uma evidência de sabedoria. Não vou ficar falando aqui, você falou brincando aí, de falar até amanhã, não vou. Sabe por quê? Porque as pessoas também não dão valor. Quer ouvir mais? Paga, vai lá no treinamento. Você quer mesmo mudar de vida? Pega um avião, pega um ônibus. Não sei o que que você vai fazer, meu irmão. Dia 18 e 19 vai ter 2 dias de conferência em Brasília do Pastor César. 2 dias de conferência que podem mudar a sua vida. Ei, lá pode ter uma palavra de destino que pode mudar a sua vida. Ah, mas eu não consigo. Teve uma vez com um camarada para pagar uma formação, Pastor Michel. Teve uma pessoa que veio me perguntar sobre originais e eu fui falar. Teve uma vez que sabe o que o cara fez? Vendeu uma bicicleta para pagar o treinamento. Eu lembro. Era a única coisa que o cara tinha, vendeu bicicleta. Aí eu olhei, sabe por quê? Para a atitude do cara. O treinamento custava lá R$ 5.000, o cara vendeu bicicleta, levantou 800. Mas ele fez o melhor dele, falou assim: dá esses R$ 800 aqui e você está dentro do treinamento, porque foi a atitude do cara. Então, as pessoas elas não querem pagar esse tipo de atitude para alcançar aquilo que elas um dia desejaram. E aí, sabe por que eu estou sendo duro com você? Para que isso aqui seja realmente um choque de realidade, para que eu não estou aqui para amaciar o seu ego. Porque se eu estiver aqui para amaciar o seu ego, você não vai crescer. E quem vai ser cobrado aqui, você e eu. Não é você que vai ser cobrado. Então, para fechar, eu quero dizer para você: o banquete é um processo e não um prato pronto. Deixe de ser uma geração micro-ondas, uma geração fast food, que quer tudo pronto. Geração mimada, que acha que vai chegar lá na fila do McDonald's em 2 minutos o sanduíche vai estar na sua mão. E se algum dia demorar 5, você ainda chama e reclama. A vida é feita de processo. Só se torna sábio quem passa pelo processo. Que Deus abençoe grandemente a vocês. É isso. Para terminar, para terminar, eu vou te ensinar em 1 minuto a identificar o sábio e o insensato. Versículo 3 diz: a sabedoria enviou as suas criadas para os lugares mais altos para fazer os convites. No versículo
14, quando começa a falar da loucura e da insensatez, ele diz: ela se assenta junto à porta de sua casa e coloca a cadeira no lugar mais alto e começa a fazer o convite. Sabe por quê? Olha para o sábio e você vai ver pessoas que andam com ele há muitos anos. Olha para o sábio e você vai ver pessoas que não saem da mesa, elas fazem de tudo para permanecer na mesa. Ninguém permanece na mesa do tolo. Uma hora, a máscara do tolo cai e as pessoas descobrem que estavam sendo tolas também. Elas vão sair de lá. Que você possa refletir nessa noite em que mesa você está, em que mesa você quer se assentar. Porque hoje o Espírito Santo de Deus te faz um convite para uma ação, um convite para entrar em um ambiente, um convite para tomar uma decisão. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que você tenha uma noite extraordinária de paz, de renovo, de descanso, que ao dormir você tenha sonhos perfeitos, maravilhosos, instrutivos, visionários. Que o Senhor abençoe a tua mente, o teu entendimento, que ao dormir você receba direção, instrução, que você receba chaves, códigos do céu para esse tempo, solução para os seus problemas, direção das mesas que você precisa hoje escolher deixar para trás, dos telefones que você precisa excluir, ou até de quebrar esse seu chip e mudar de número, da cidade que você precisa sair, dos relacionamentos que você precisa abandonar, das pontes que você precisa explodir e das mesas que você precisa sentar. Há um convite de renúncia hoje, um convite para entrar num ambiente profético, um ambiente grandioso, onde nestas mesas as coisas acontecem verdadeiramente, as coisas fluem, crescem, onde nessa mesa um conselho muda um destino, uma chave muda uma vida, uma palavra transforma uma história. Então que você hoje, em nome de Jesus, possa ser impulsionado a se assentar nessa mesa. Eu te espero Pastor amanhã. Michel, Pode falar, monstro. deixa eu só te falar só algumas coisas aqui, tá? Primeiramente, amém. São palavras proféticas maravilhosas liberadas. Eu creio muito no profético. Eu vou dar alguns comandos aqui e só para a gente ir por partes e para a gente não perder o ritmo, tá? A primeira coisa, teve gente perguntando aqui no chat, por exemplo, o Matias. Eu acho que o Matias ele é espanhol, hablas espanhol, Matias. Argentino, argentino. Argentino. Então, o Matias está perguntando em que lugar do Brasil que é a conferência. Então, pera, só segura um pouquinho, pastor. Eu queria que você falasse um pouco da conferência, do dia 18 e 19, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar para trazer um bálsamo pro seu coração, gente, que eu ia falar aqui no meio da minha fala, mas eu fiquei meio nervoso, né? Aí eu acabei não falando isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem algo extraordinário. O nosso querido amigo Espírito Santo. É, A Bíblia diz que ele é o Paracleto, aquele que pega do outro lado. Ele é o nosso ajudador, o nosso intercessor. Difícil seria se nós estivéssemos falando para pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem o Espírito Santo. Eu vou dizer que tiveram momentos da minha vida que eu tive que orar e falar: Espírito Santo, me ajuda nessa mudança, porque eu não consigo. é, Sozinho eu não consigo. verdade. Se for sozinho, não vai dar certo. Me ajuda, me torna um cara mais humilde, me torna um cara mais empático, me torna uma pessoa mais amável, coloca dentro de mim compaixão, me ajuda a devolver para o Senhor a glória, porque ela não é minha. Então, gente, essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu estou trazendo isso aqui como uma palavra de encorajamento para você, tá? Para você não ficar desesperado e pensando: meu Deus do céu, agora tô lascado, que não tem o que fazer. Não, peraí. Tem um caminho, tem um processo? Tem. Mas esse processo ele pode ser certamente amenizado pela figura do Espírito Santo. E aí, pastor, antes de você falar da conferência, eu quero emendar uma coisa aqui, tá? O Mauro Fonseca, ele tá pensando se vem no Originais, mas ele tá pensando que é culto, pastor Michel. Então, assim, ele tá pensando que é culto. E ele escreveu, sabe uma coisa aqui, pastor? Ele falou assim: vou tentar dormir hoje. Pastor Michel, se ele vier no Originais, quantos dias ele fica sem dormir? E aí fala da conferência. No mínimo 4 noites você vai ficar sem dormir. No mínimo. Quando eu comecei a participar das mentorias do Antunes, primeiro que eu não acreditava em treinamento, né? Por conta do meu ambiente social. Não tinha visto ninguém que fez treinamento que mudou de vida, então treinamento pra mim não funciona. Mas quando eu comecei a participar desses ambientes, eu comecei a perder o sono.
dor de cabeça constante. Eu vou te dizer, o Originais, ele vai confrontar muita coisa dentro de você. Não no sentido de confronto por confronto. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas confronto como mudança de rota. O confronto da sabedoria, que te direciona, que traz a luz, que te impulsiona, que te liberta. Então, o que vocês puderem fazer para estar nesses ambientes, façam. Façam. E quanto à conferência O Ano do Nascimento, nós teremos dias 18 e 19 de outubro, de 9 da manhã. O credenciamento começa mais cedo, 8, 8 e meia, mas o início do evento é 9 da manhã. Vai até a hora que Deus mandar, ali por volta das 19 horas em diante. Pode estender um pouco mais. Nós teremos o Ano do Nascimento. Serão 2 dias poderosos em Deus para transformar a sua vida. O que eu vou te dizer é o seguinte: eu falei hoje para uma pessoa, para um dos palestrantes do evento me ligou hoje, eu falei, profeta, a gente só não pode esquecer que nomes carregam destinos. O nome da conferência é O Ano do Nascimento. E para que haja nascimento, tem que haver dores de parto, tem que haver o processo da gestação. Quem já gerou sabe. Quem é pai também sabe o que a mulher passou porque acompanhou. Não é fácil. O ambiente deste evento está acontecendo a dores de parto. Mas eu vou te dizer um negócio. Eu tenho convicção, como profeta de Deus, eu tenho convicção, como homem de Deus. Eu sei que algo grande, algo novo vai acontecer nesse evento. Esse evento ele vai ser um útero profético. Nós estamos gerando algo. Algo vai nascer naquele lugar. Pastor Michel, eu creio nesse ambiente, eu vou estar orando por esse ambiente. Preste atenção. Quando Deus queria ungir alguém, Deus falava assim: Fulano, sobe até tal terra e lá você vai encontrar homens com harpas, cântaros, símbolos. E eles vão estar cantando. Vai até eles, anda com eles e canta com eles. Daqui a pouco a unção vai descer e vai ungir vocês. Qual é a chave desse texto? Esses textos terminam dizendo assim, ó. E a unção pairou sobre eles, ao ponto deles não conseguirem mais ficar de pé. Eles profetizaram juntos. Presta atenção. O ambiente sempre vence. Você precisa estar no ambiente. As atmosferas acontecem nos ambientes. Os ambientes contaminam, os ambientes impactam, os ambientes travam, os ambientes destravam. Ambientes sugam, ambientes fazem fluir. Ambientes secam, ambientes aprisionam, ambientes te impulsionam. Então esteja no ambiente errado e veja a sua vida dar errado. Esteja no ambiente correto e veja a sua vida ser impulsionada como num estilingue. Então que você possa fazer de tudo. Tem gente, Monster, isso aqui você não sabe. Tem gente vindo para a conferência O Ano do Nascimento que nem condição de se hospedar teve. Mas falou para mim, eu preciso estar aí. Tem alguma casa missionária? Tem alguma igreja que eu possa dormir? E eu vou te falar, eu arrumei. Pastor Michel, deixa eu te falar um negócio aqui. Isso é tão forte que você está falando. A gente tem casos de pessoas que vieram para treinamento. Veio, dirigiu 1.500 quilômetros para vir para o treinamento e dormiu com a esposa dentro do carro, porque não tinha onde dormir. Sim, Teve gente que veio de Teresina para o treinamento, 3 dias de ônibus para ir, 3 para voltar, gente. E era um treinamento que era, tipo, era uma formação em liderança, era 2 módulos, e a distância de um módulo para o outro era 1 mês. Ou seja, Didi, em menos de 30 dias, esse casal passou 12 dias dentro do ônibus. Mas mudou de vida, irmão. Eu quero só falar mais uma última coisa para você. Todas as vezes que eu fui para esse ambiente, todas as vezes que eu paguei para ir para esses ambientes, a minha vida foi transformada em algo. Eu nunca saí menor desses ambientes. Eu nunca tomei prejuízo por ter ido para esse tipo de ambiente. Então, não importa. Faça um esforço, porque talvez é nesse lugar que vai estar a sua mudança. E eu tô falando sobre isso aqui, eu tô insistindo nisso aqui, gente, porque, por exemplo, o pastor César é um cara maravilhoso.
Só que o César, ele é muito natural. Ele não fala nem da conferência dele. Teve um dia desse, pastor Michel, eu tava numa igreja. Cara, a igreja. Nessa igreja tem 1.200 cadeiras, igreja grande, irmão, relevante. Sentei com o pastor lá, tô conversando, conversa vai, conversa bem. Eu falei, pastor. E um cara assim, cara, barra alta, e um homem de Deus, tá? Não é esses. É um pastor assim, alinhado com o reino, irmão. Muito alinhado com o reino. Eu falei, pastor, o senhor vai na conferência do pastor César? Aí ele, que conferência? Eu falei, não, eu já sei. Pastor César não fala mesmo das coisas dele, então deixa eu te falar. A conferência é assim, 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 o senhor precisa estar lá. Porque eu sei que vai ter uma palavra de mudança, a palavra de destino para o senhor lá. Porque é algo do reino, não é algo com placa de igreja, gente. Não é algo denominacional, não é uma denominação, é reino. Eu, Marcelo Antunes, sou fruto de uma palavra. Em 2009, Mike Murdock, ele estava no púlpito da igreja, ele fez um ato profético assim. Ele chama pessoas para dar uma oferta. Eu fui lá, olhei para minha mulher, falou, vai. Eu peguei e fui para fazer o sacrifício, gente. Uma oferta de sacrifício que eu não tinha. Aí aquele camarada, o Mike Murdock, com uma estola assim, ó, colorida, ele começa a profetizar, ele vem na minha direção, pastor Michel, e ele começa a falar coisas que as pessoas nem sabiam. Ele falou, começou a falar assim, ó, pra você ver, hein, olha o que eu sou hoje. Ele falou assim, você gosta de aprender, você gosta de estudar, você gosta de ler, você gosta você é curioso, você começou a falar coisas muito íntimas. Aí ele vai, saiu andando de costas. Na hora que ele saiu andando de costas, ele balançou a cabeça, como quem diz, não acabou. Ele volta na minha direção, aponta o dedo e fala: coisas novas estão a caminho. 3 anos depois, eu comecei a fazer o que eu faço hoje. E toda essa tela só está acontecendo porque eu recebi aquela palavra. Porque senão não teria essa tela aqui. Não, mas que arrogância é essa? Não, é convicção, é certeza do que Deus entregou. Porque eu só estou aqui, pastor Michel só está aqui, porque um dia pastor Michel foi para um treinamento meu. O César foi no meu treinamento, juntou todo mundo e aí Deus foi juntando as peças. Se eu não tivesse recebido aquela palavra, sabe o que eu seria, pastor Michel? Um CLT até hoje, escravo do sistema. E eu precisei ir lá para receber uma palavra. Quem tem palavra tem tudo. Noé só precisou de uma palavra. A Bíblia diz que Noé, Deus fala para Noé que ia chover, mandou construir a arca. Até aquele momento nunca havia chovido na terra, nunca havia chovido na terra. Era só orvalho. Então Deus disse para Noé uma coisa que nunca tinha acontecido. A Noé acreditou, começou a construir a arca. Aí, Janiele Bernardino, Bianca Medeiros, a Bíblia diz que 120 anos depois, Lex Weiner Moreira, 120 anos depois, a Bíblia diz que Deus se lembra de Noé. Noé não precisou de 2, 3, 4, 5, 10, 20 palavras, não. Precisou de uma. Talvez o que você precisa para entrar em 2026, numa nova rotação do que Deus vai fazer na sua vida é uma palavra. Ei, pague o preço. Você não vai se arrepender. Tem uma bênção para você neste ambiente. Vai ter crescimento. Tem gente aqui, o pastor Michel, que está na dúvida de ir para originais. Eu já não vou mais insistir. Sabe por quê? E tem mais, tá, pastor? 2027, vocês não vão me entender, não. Vou ficar meio doido, tá? 2027, meu irmão. Não, deixa isso para lá. Isso é assunto para depois. Que Deus abençoe vocês. Chamem o pastor Michel e venham para a conferência. Vamos para cima. Deus te abençoe. Você que quiser fazer parte da conferência, ou me chama ali no WhatsApp, eu estou na administração da comunidade, ou chama no direct do Pastor César, eu também estou lá para te responder. E eu faço um desafio para você hoje. Você que está aqui, até agora 76 pessoas sustentaram até esse momento, que nem todos chegam até o final. Escute isso. Eu quero te fazer um desafio hoje. O Pastor César está em voo e ele estava até preocupado como é que ia ser essa live. Poxa, já é o segundo dia que eu não entro. Enfim, ele está com o coração nisso aqui. Então, manda um feedback lá no direct dele, grava um stories, marca ele, faz alguma coisa do que Deus falou contigo hoje, de tudo que aconteceu na tua vida hoje, das palavras que você tem recebido através do ministério dele, através disso. Não é para massagear o ego, não. É simplesmente para saber, pastor, tá fazendo sentido, não para. Então, que você possa hoje cumprir esse desafio, ir lá no direct dele, ou gravar um stories convidando pessoas, marca o pastor César, vai ser bênção, tá bom? Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Te vejo amanhã às 18 horas. E para os corajosos, eu te encontro
no ano do nascimento. Forte abraço e até amanhã.